Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Essa é a segunda aula do módulo básico 2, onde falaremos sobre suporte e resistência. O que são? Suporte e resistência, de maneira simples, são zonas de preço na qual o movimento atual do mercado tem grandes chances de parar ou reverter. E o conceito de suporte e resistência é de extrema importância no aprendizado na análise técnica. E eles traduzem da seguinte forma: os suportes são pontos onde a queda do preço é interrompida por um aumento na força de compra, ou seja, é um patamar ou uma região no gráfico onde há um interesse de compra maior por parte dos investidores, a qual costuma gerar uma pressão compradora suficiente para interromper a direção de baixa do preço, conforme a gente vê aqui nessa figura. Por exemplo, aqui identificamos que o preço tenta cair e a força compradora faz ele subir. Ele tenta cair, no mesmo, quando chega nessa mesma região, a força compradora faz ele subir. Ele chega, tenta cair novamente, mais força compradora tentando evitar. Mas chega um determinado ponto que ele cede. Ele cede, cai. Mas observe que rapidamente ele volta para cima desse patamar. Ele volta. E aí, quando ele tenta cair, força compradora entra novamente, fazendo ele subir um pouco. Quando ele tenta cair, mais uma vez. Mas por que isso? Por quê? Porque a memória humana ela é associada a fatores de oferta e de demanda e criam os suportes. Porque todo investidor sabe que nessa região do R$ 30,67, toda vez que ele chega aqui, tem uma grande chance de ele subir e superar essa zona. Observe aqui. Ele triscou 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7 vezes. Então, quando ele chegar aqui novamente, a expectativa dos investidores é de que quando ele bater aqui, realizem uma compra e ele suba um pouco. Isso reflete o quê? A psicologia por trás do suporte. E qual é essa psicologia? É a que eu acabei de dizer, que a memória humana associada a fatores de oferta e demanda criam suportes. Como assim? Primeiramente, vamos imaginar aqui, ó, você deseja comprar, nesse exemplo aqui, Lame 4, que é lojas americanas. Quando você está observando o comportamento do preço dessa ação, você percebe que ela vinha respeitando a região de suporte, que é essa que nós demarcamos aqui. Traçamos uma linha para demarcar. Sempre que ela chegava aqui na região de R$ 30,67, após uma desvalorização, ela se recuperava. Chegava na região de R$ 30,67, ela se recuperava. E toda vez que ela batia aqui, ela subia em média 2,8%, 2,28%. Então, caso a ação volte a cair, por exemplo, ela chegou aqui, ela veio, começou a cair. Quando ela chegar aqui, a expectativa de que quando ela chegar no R$ 30,67, ela vai subir 2,28%. Então, os compradores realizam suas posições aqui, faz suas posições, se posicionam no mercado e após valorizar 2,28%, eles começam a realizar seus lucros. Espera, fazendo com que o preço volte lá no R$ 30,67 novamente. E ao chegar lá, posicionam-se novamente e pega mais 22,28% de valorização. Isso aqui funciona tanto para você quanto para os outros
investidores. Por quê? Porque o que movimenta o mercado são as expectativas. Vocês lembram que nós vimos que o que faz o mercado movimentar é o medo e a ganância? Medo, ganância e esperança. Então, quem posiciona aqui tem esperança de que o preço vai subir. E quais são esses pontos de suporte? Os pontos de suporte geralmente eles são marcados por fundos, antigos topos que foram superados, médias móveis, gap. E o que são gap? Gap são vãos, são espaços. Vou dar um exemplo aqui. O preço fechou em um valor de 100. Um exemplo. R$100. Hoje. Amanhã ele abre acima desse valor a um valor de 105, por exemplo. 105. O que acontece? O que aconteceu aqui? Houve um vão, houve um gap, um espaço entre um preço de abertura e o de fechamento do dia anterior. Então, esse espaço aqui, ele é conhecido como gap. Então, essa zona que ficou, esse vão do gap, ela é considerado um suporte se o preço estiver acima e uma resistência quando o preço está abaixo. Ó, é também considerado como suporte linhas de tendência de alta, que nós vamos ver na próxima aula, números de Fibonacci, números redondos, por exemplo, ela está em 105 e o preço de determinado ativo está querendo cair. Quando chegar em 100, que é um número redondo, um número psicológico, tende a segurar o preço também. Vou mostrar aqui alguns exemplos. Dentro desse mesmo ativo na qual foi desenhado, que é LAME 4, olha só. Aqui foi traçado o ponto de suporte. Vou desenhar aqui para vocês. Foi traçado o ponto de suporte. Por quê? Porque identificamos que nesses fundos aqui, ele tem segurado bastante, na região de R$30,67. Então, foi feito o suporte, que são esses fundos anteriores. Quais são antigos topos que foram superados? Quais foram os topos que foram superados? No caso, teria que ser esse aqui. Aqui teria que ser um topo que foi superado, porque ele veio, passou aqui um pouquinho, voltou. Então, aqui também poderia ter... Quando ele superar e ficar acima, ele vai se tornar um suporte. Então, temos aqui os números de Fibonacci, porque a gente pegou todo esse movimento que ele fez aqui, quando ele bateu aqui embaixo, que fez um novo fundo, nós pegamos esse movimento e traçamos os números de Fibonacci. E esses números também são bem respeitados na análise técnica pelo preço. Colocamos uma média móvel de 144. Daqui a média móvel é essa amarelinha aqui. Isso aqui, ó. Desenhar uma vermelha paralela a ela aqui, ó. E olha como o preço respeitou ela. Ele tentou subir aqui, bateu na média móvel, ele desceu.
Aí aqui ele tinha o suporte, ele bateu na média móvel. Aqui a média móvel, desse lado, a média móvel trabalhou como resistência. E aqui a linha que nós traçamos de suporte segurou. Agora, quando ela passou para baixo do preço, ela virou suporte também. Olha só, ela desceu, o preço passou para cima dela. Quando ele desceu, ele encontrou aqui. Aqui já era um suporte bem forte. Por quê? Porque tem esses fundos anteriores e tem como suporte também uma média móvel. Então, quando ela chegou aqui, o preço e foi tão forte que ele nem chegou a bater na nossa linha de suporte. Ele bateu na média e já voltou. Bateu na média e já voltou. Tá? Então, a média funciona muito bem como suporte também. E junto tínhamos os números de Fibonacci. Que olha aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para ficar mais... Olha aqui, ó, 61,8% de Fibonacci. Ele bateu, triscou aqui, subiu. Veio, aí a média também entrou aqui. Aí já tinha média, já tinha a nossa marcação da linha de suporte que nós marcamos e tinha o número de Fibonacci. Então aqui já seriam três suportes dando força compradora no preço. E sempre que batia, o preço subia. Então vamos ver agora as resistências. Resistência é o inverso do suporte. É o ponto onde a alta do preço é interrompida por um aumento na força de venda, ou seja, é um patamar ou a região que ela não precisa ser específica, ela pode ser, por exemplo, uma região que engloba um pequeno espaço, engloba uma região onde ganha força vendedora. Há maior interesse de venda por parte dos investidores e costuma gerar pressão suficiente para interromper a direção de alta. Por exemplo, o preço começa a subir, ele interrompe essa subida e desce. Então, o mercado, lembra que eu falei que ele é atual e justo? Então, alguns operadores aqui eu estou citando o mesmo exemplo de Lame 4, tanto para suporte quanto para resistência. A nossa resistência lá do modelo anterior está aqui, ó. A linha dela tá passada aqui embaixo. Então, tem gente olhando e operando com base na resistência e tem gente operando com base no suporte. Com base na resistência, que é a vermelha, e com base no suporte. Então, tem gente que quando chega aqui vende, tem gente que quando chega aqui compra. Então, fica uma briga entre o suporte e a resistência. E qual que é a psicologia por trás da resistência? A mesma que existe por trás do suporte. Só que ela é inversa ao do suporte, porque quando a expectativa de quando o preço chega na resistência é de que vai haver força vendedora, o preço vai desvalorizar. Então, quem vende na região de 31 e 37 vai recomprar na região de 30 R$30,70, R$30,80, porque sabe que lá é um forte ponto de suporte. Olha aí, ó. Quem está operando nesse caso aqui baseado na resistência, quando ele bate na resistência, eu falo assim, não, o preço estava, cada vez que ele caía, ele estava caindo aqui 5,72, 2,28. Então, eu vou vender. Aí vende aqui, vende nessa região para tentar recomprar na região de suporte. Aí os pessoal que querem comprar, chega no suporte, compra para chegar e vende quando chega na resistência. E aí o preço fica oscilando entre essas duas vertentes aqui.
Então, suporte e resistência são modelos muito simples para se operar, muito eficazes, mas não basta só olhar o suporte e a resistência, você tem que entender todo o conceito do que forma o suporte, do que forma a resistência. A resistência, assim como no suporte, é formada também por fundos antigos, topos que foram superados ou rompidos, antigos fundos que foram rompidos, gap de alta, gap de baixa, linhas de tendência, é o mesmo conceito, só muda o local. E como a gente consegue ver e identificar se a resistência ela é muito forte? A quantidade de vezes que ela foi tocada, no caso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Se ela tem região, linhas de Fibonacci ajudando, no caso aqui, ó, marquei uma média móvel 305, olha lá, ela respeitou a média 305. Você lembra que aqui estava passando uma média 144? Aqui estava passando uma média 144, ela caiu e veio dar suporte aqui. Então, quando aqui tá, por que ela não superou a 144? Primeiro, que havia nessa região duas médias. Uma de 305 aqui e uma de 144 aqui. Então, para o preço romper essas duas resistências, além da linha que traçamos aqui, seria difícil. Por quê? Porque tem uma, duas, três resistências que fez o preço cair. Quando ele caiu e tentou subir, ele superou uma dessas resistências. E ele já tinha, ele superou esse suporte, ele ultrapassou ele e se tornou resistência. Essa linha amarela se tornou resistência. Então ele fica até tomar uma decisão e escolher se vai para cima ou para baixo. Mas quando temos muito suporte, aqui no caso, temos a Fibonacci, temos os fundos anteriores, temos a média de 144. Quando ele superar essa média 305 aqui, que é essa média azul, o que é mais provável dele fazer? Continuar subindo. Ele continua subindo, por quê? Porque tem muito suporte. Então, a resistência também funciona dessa forma. A partir do momento, aqui atrás, ó, ele tinha muita resistência, então o preço caiu de uma vez. Assim como o preço caiu de uma vez aqui, quando ele rompeu o suporte, quando ele romper essa resistência, ele pode subir de uma vez. E isso aí eleva as expectativas dos investidores. Olha aqui, ó. E como que a gente faz? Ó, pontos importantes sobre suporte e resistência. Quanto mais vezes o preço bater no suporte ou resistência e respeitá-la, mais força eles terão. Vou dar um exemplo aqui novamente. Aqui, bateu uma, duas, vou mudar a cor aqui. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8. 8 vezes ele bateu nessa resistência. Então ela vai ficando forte. Se ele não voltar e romper lá para cima, ela vai ganhando cada vez mais força para mandar o valor para baixo. Por exemplo, uma resistência de 5 anos é mais forte que a resistência de um mês. Por quê? Porque ela foi testada mais vezes durante o período de 5 anos. Então ele se torna um fractal maior. Quanto maior a distância entre o suporte e a resistência, mais poderosa ela será. Tá vendo que aqui, observem que aqui, o suporte e a resistência, eles não estão tão distantes, ó. Provavelmente, num tempo gráfico maior, aqui nós utilizamos um exemplo de
de 15 minutos. Mas num gráfico de tempo maior, está se formando, pode se formar um suporte aqui. E aí, suponhamos que forme um suporte aqui, porque aqui é um ponto de suporte, que é um fundo. Aqui, a distância, e aí, se ele passar aqui para baixo, se o preço passar aqui para baixo, haverá uma lacuna, um intervalo, e aqui passa a ser uma resistência. Então o preço vai vir aqui, aqui vai ser uma resistência, ele vai, suponhamos que ela continua aqui. Aí o preço vai começar a se desenhar, bate aqui, não supera, porque aqui é uma resistência, desce, vai lá, testa o suporte, que aqui é suporte, sobe, tenta testar de novo, não passa, vai, testa lá, não desce, então aí ele começa a trabalhar nesse intervalo. Por quê? Porque essa resistência vermelha e esse suporte verde se torna mais forte. Por quê? Por causa da distância que está um do outro. Cada resistência que ela é rompida, ela se torna um suporte. Vou demonstrar aqui, já tenho os dois exemplos. Aqui não estava nosso suporte verde, traçado no R$30,67. Quando ele perdeu, quando o preço passou aqui, ele se tornou uma resistência. Mas ele voltou tão rápido que não deu prazo dessa resistência ganhar força. Porque se ele volta, bate, volta, bate, volta, bate, essa resistência ficaria forte. E tenderia a mandar o preço lá embaixo. Mas isso não aconteceu. Ele voltou rápido. Ele voltou com velocidade aqui, voltou rápido. E como ele voltou, aqui se tornou resistência, ele rompeu, o que é que ela virou? Suporte novamente. Então, suportou o preço, suportou o preço, suportou o preço. Quando o preço romper essa resistência de cima aqui, o que que ela vira? Ela vira um suporte. Aí, ele vai começar a trabalhar para cima dessa linha. E aí, aqui, quanto mais ele tocar aqui, mais forte ele vai se tornando. Todo topo é uma resistência e todo fundo é um suporte. Então, para marcarmos suporte e resistência, traçamos uma linha horizontal no topo ou no fundo, como eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Suponhamos que a gente faça um corte aqui no gráfico. Isso aqui é o futuro, nós ainda vai acontecer. Como que a gente traça? Aqui é um topo. Então a gente vai lá e traça uma linha de resistência. Por quê? Porque o preço está abaixo. Então quando ele voltar aqui vai ser uma resistência. Traçamos, o preço se movimentou, fez um fundo, subiu, fez um topo, tentou. Então aqui a gente sabe que vai ser um suporte. Aqui a gente sabe que vai ser um suporte, por quê? Porque é um fundo. Aqui, como ele está abaixo, a gente sabe que vai ser uma resistência. Porque está acima. Quando ele chegar aqui, ele vai sentir uma resistência. E aí ele veio, fez o movimento. Ó, pode observar que quando ele encostou aqui na linha vermelha, ele começou a querer cair, mas logo o preço fez ele para cima, ele caiu aqui, o preço fez ele para cima de novo. Então, vamos marcar aqui onde é suporte, esse fundo. Lembra que no topo anterior era uma resistência? Então ele está indo testar a resistência. Isso aqui virou o que? Agora, ele superou, virou um fundo, virou um suporte. Se ele vier aqui, o preço tende a segurar. E o que que acontece?
Ele desceu, tentou, rompeu, mas voltou. Tentou, mas o suporte era forte, fez ele. E quando ele bateu nessa região, que é a resistência, que é o topo anterior, ele começou a querer cair de novo. Bateu, brigou aqui um pouquinho, rompeu. A partir do momento que ele rompe, o que era resistência passa a ser suporte. Olha aqui o que ele fez. Bateu no suporte e formou um topo. Então formou um topo, formou o quê? Formou uma resistência. Tá aí a resistência. Ele foi, bateu, olha aqui o vermelhinho. Bateu o vermelhinho, o valor, o preço lá, desceu um pouquinho, superou. Superou, voltou, o que era resistência passou a ser suporte. Tá aqui. Ele respeitou, subiu. E assim a gente vai marcando. Sempre que forma um topo, marca uma resistência. Sempre que forma um fundo, a gente marca um suporte. E aí ele continuou respeitando a resistência, respeitou o suporte, rompeu a resistência virou suporte. E aí ele fez um topo aqui. O que a gente marca aqui nessa situação? Quem respondeu resistência está correto. A gente vai marcaria aqui uma resistência, né, nesse patamar. Marca uma resistência nesse patamar. E se o preço vier aqui, ele vai encontrar dificuldade um pouquinho e pode voltar aqui. Até ele romper para cima ou romper para baixo. Se ele romper para baixo, esse suporte passa a ser resistência. Ficou clara essa questão do suporte e resistência? Você que está iniciando agora, pegue o gráfico, comece a traçar pontos de suporte e resistência, níveis de Fibonacci, comece a observar onde foi que o preço ao tentar subir tocou várias vezes, ao tentar descer tocou várias vezes. Quando tocou e ultrapassou ou suporte ou resistência, vê se foi forte, ele passou com força ou se ele passou de forma lenta e voltou para dentro, para baixo ou para cima do suporte da resistência. Então começa a treinar os seus olhos, a bater o olho no gráfico e identificar esses pontos. Porque no futuro você não vai nem precisar marcar esses pontos. Você vai já olhar e já saber onde tem um forte suporte, onde tem uma forte resistência. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço.